Um caminhão carregado perde o freio e atinge uma árvore enorme na Rua das Figueiras. Com um impacto violento, a árvore tomba sobre o parquinho do orfanato São José, atingindo o balanço onde algumas crianças brincavam. Uma delas fica presa debaixo do enorme tronco de madeira. O que será dessa criança? Será que vai dar tempo de resgatá-la? Esse acidente estranho tem alguma coisa a ver com a seita da Adaga Dourada? Quer saber como essa história termina? Senta que eu vou te contar. Há algumas semanas atrás, eu contei a primeira parte da história de Rick Greston, um garoto com poderes sobrenaturais que foi salvo de um sacrifício pelo anjo Uriel. Eu recebi muitas mensagens pedindo para eu continuar contando essa história aqui no quadro Senta que eu vou te contar. Alguns de vocês adquiriram o livro Rick Greston e a Adaga Dourada por um precinho promocional. E tá aqui para vocês, Receberam seu livro em casa, autografado e com uma dedicatória. Então, atendendo a pedidos, eu vou contar mais um trechinho dessa história, recheada de mistérios, ação, aventura, enigmas e um toque de espiritualidade, é claro. Então, vamos lá. Rick passou sua infância no orfanato São José, cercado de pessoas gentis e muitas crianças para brincar. Marcos, outro menino órfão, era o melhor amigo de Rick. Ele não era muito inteligente ou forte e também não tinha nenhum talento especial, mas era sempre uma boa companhia. E é isso que importa, não é? A vida no orfanato serviu para alimentar alguns desafetos também. Valdomiro Rocha era um deles. Mais conhecido como Miro, tinha 2 anos a mais do que Rick e se aproveitava de seu tamanho e força para importunar as outras crianças. E tinha o Tenente Júlio, que manteve a sua promessa e vinha visitar o menino frequentemente, trazendo presentes e guloseimas para as crianças. Numa tarde ensolarada, as crianças brincavam no parquinho atrás do ginásio de esportes quando um caminhão perdeu os freios e colidiu com uma árvore. Com a força do impacto, a árvore despencou sobre o balanço onde Rick e Marcos brincavam. Por sorte, as crianças ficaram entre os galhos e ferros retorcidos do brinquedo. Marcos, o mais medroso, começou a chorar, porque sua perna estava presa e doía muito. Rick, tentando ajudar um amigo, agarrou o enorme tronco e levantou com muita força, permitindo que Marcos escapasse dali. Crianças e professores correram para o local do acidente, mas, tirando alguns arranhões, as crianças estavam bem. Ninguém acreditou quando Marcos contou que foi Rick quem levantou a árvore e o salvou. Miro, aquele garoto mais velho que sempre implica com Rick, não gostou de ver o menino aclamado como herói. Quando eles estavam no corredor da escola guardando seus materiais, Miro quis se apossar do armário de Rick e os dois acabaram rolando pelo chão, trocando socos e pontapés. Que coisa feia, né? Como era de se esperar, foram parar na diretoria e receberam uma bronca do diretor. Algumas semanas depois, o Tenente Júlio foi visitar Rick e lhe trouxe presentes. O menino estava completando 12 anos. Naquela mesma tarde, Rick estava no beco que fica entre as paredes da igreja e o velho museu e que é fechado nos fundos por um enorme muro de tijolos. Ele estava entretido com seu treino de artes marciais que aprendeu com o livro que o Tenente Júlio lhe deu de presente, quando Miro e um dos seus amigos cercaram o menino e o pressionaram contra o muro da igreja. Assustado, Rick deu um salto muito alto e bateu com a cabeça em um andaime, fazendo os ferros e as tábuas despencarem sobre os 3. Rick, assustado, levantou, pegou seu livro e correu, deixando os outros desacordados. Mas não teve jeito. Rick foi parar aonde?
na diretoria. Miro e Dionei contaram ao diretor que Rick fizera uma armadilha para os dois que quase os matou. Sem provas para se defender da mentira, ele recebeu a punição de ajudar o zelador nas suas tarefas durante uma semana. Miro, Dionei e seus amigos importunavam Rick a toda hora, principalmente quando ele ia recolher os latões de lixo. Alguns dias depois, o Complexo São José fez uma excursão até o zoológico da cidade vizinha. Como de costume, a turminha de Miro incomodou Rick a viagem inteira. Caminhando entre as jaulas dos animais ferozes, as crianças ficaram maravilhadas, especialmente as do orfanato, pois muitas estavam ali pela primeira vez. Karina estava com uma amiga quando decidiu subir no muro acima do espaço dos ursos para pegar pequenas acerolas que pareciam maduras. Pode imaginar o que aconteceu, né? A menina se desequilibrou e caiu, rolando o barranco até parar perto de um urso enorme. Karina ficou paralisada ao ver o animal se aproximar dela. Rick e Marcos escutaram a gritaria e correram para ver o que estava acontecendo. Sem hesitar, Rick pulou na jaula e se posicionou entre a menina e os animais. Ele ficou encarando o urso pardo, que se levantou em suas patas traseiras e deu um rugido assustador. Os funcionários do zoológico abriram uma portinhola e resgataram a menina da jaula. Mas os tratadores não tinham coragem de se aproximar e puxar o garoto, que estava muito perto dos ursos. Greston foi recuando lentamente, sem tirar os olhos dos animais. E sem os animais tirarem os olhos dele também, né? Após alguns passos, já estava fora da jaula e em segurança. Ufa! Foi um alívio total. As pessoas aplaudiram e rodearam o garoto. Karina, ainda soluçando, agradeceu a Rick e o abraçou. Uma das professoras levou a menina para a enfermaria para ver se não havia machucado algo mais gravemente, né? Marcos deu um tapinha nas costas do amigo, elogiando a sua bravura e coragem. Rick confessou para Marcos que ele quase se mijou todo ao ver o urso pardo na sua frente. Antes de sair do zoológico, Rick vê, assustado, uma sombra escura e sinistra se arrastando pelo gramado e se embrenhando na mata. No dia seguinte, Malek, o namorado da menina que caiu no espaço dos ursos, veio tirar satisfações com Rick. Ele soube que a menina o abraçou em agradecimento por ter salvo a vida dela e se encheu de ciúmes. Que coisa, né? Rick tentou explicar o que houve, mas sabe como são esses adolescentes. Brigas, socos, pontapés e diretoria. A coordenação do complexo se reuniu e decidiu tirar Rick do dormitório dos meninos e alojá-lo no velho prédio do mosteiro, até resolverem o que fazer com ele. Naquela noite, Marcos foi visitá-lo no quarto em que ficou alojado no mosteiro. O amigo deixou cair um objeto que estava em sua mão e que rolou para debaixo de um móvel antigo. Arrastando o móvel, os meninos encontraram uma passagem secreta que dava num túnel subterrâneo. Com o espírito aventureiro dos jovens, os dois pegaram uma lanterna e decidiram investigar. Onde será que esse túnel vai dar? Quem o construiu? Por que ele foi feito? Depois de caminharem alguns metros, eles ouvem vozes. Desligam a lanterna e se escondem com medo de serem vistos. 2 homens estavam em um canto escuro conversando sobre o tesouro de uma deusa indígena que estava escondido em algum lugar ali no subsolo do complexo São José. O templo da deusa Seuci tinha um enorme portal que com certeza deveria levar à Câmara do Tesouro. Mas eles não tinham ideia de como abrir esse portal. Rick e Marcos ficaram maravilhados com a ideia de um tesouro escondido ali, naqueles túneis.
O complexo estava passando por graves problemas financeiros e o tesouro escondido poderia ser a solução para a instituição pagar as suas contas e dar uma vida mais confortável para as crianças atendidas. Mas a ideia de ajudar a instituição não passava pela cabeça daqueles dois homens. Eles pretendiam ficar com o tesouro só para eles. Será que os meninos vão descobrir onde o tesouro está escondido? Como eles vão desvendar o enigma da deusa Seuci? Será que o Senhor das Sombras vai conseguir terminar o sacrifício interrompido? Que outras aventuras aguardam por Rick Greston e seus amigos? E aí, está gostando desse Senta que eu vou te contar? Essa história que eu estou te contando faz parte da saga Rick Greston, do escritor Carlos Axe, que eu entrevistei aqui no Eternidade há 2 semanas atrás no quadro Bastidores do Bem. Lembra? Nosso sonho é transformar essa saga em uma série de TV para plataformas do tipo Amazon ou Netflix. E você pode ajudar a gente, sabia? Adquira o seu exemplar autografado e com entrega gratuita para todo o Brasil e com valor promocional, tá? O WhatsApp está aparecendo aí na sua tela, ó. Eu já escrevi o roteiro dos 3 primeiros episódios da saga, que está aqui, ó, e já estamos trabalhando no projeto cultural. Arte e cultura são presentes para a vida toda. Presenteie quem você ama e, de quebra, ajude a eternidade a se manter no ar. Pessoal, o Senta que eu vou te contar dessa semana está terminando, mas ainda temos outras atrações bem legais para vocês. Fique com a gente, tá? Tchau!